Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Nesse trimestre, primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando a Epístola do Apóstolo Tiago. E a lição de hoje, a lição de número 6, traz o tema A Autenticidade de uma Linguagem Sadia. O texto bíblico que traz a base para o nosso estudo é o capítulo 3 da Epístola de Tiago, que fala sobre o domínio da língua. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja então um assinante da BDenFoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Estes slides produzidos aqui pelo BDenFoco.com são editáveis e você pode fazer a mudança que você quiser para melhor atender a sua necessidade na sua igreja. Nosso conteúdo, o conteúdo da assinatura do EBDenFoco.com contém os slides das lições de adultos e slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, são mais de 70 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Você que é professor da EBD, faça os cursos de capacitação para professores oferecidos pelo EBDenFoco e seja um professor de excelência. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui na plataforma do EBDenFoco.com. Basta você se tornar um assinante do EBDenFoco.com. Sendo um assinante, você tem acesso a todo o conteúdo oferecido pelo EBDenFoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então acesse o site www.ebedenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Provérbios, no capítulo 18, verso 21, e diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, o sábio Salomão está nos dizendo o quão é importante a gente ter cuidado com o que a gente fala. Que o que a gente fala é tão poderoso que pode determinar a vida e a morte de alguém. Isso é muito importante. Inclusive, a gente fala assim, tem muita gente que não mata alguém com uma arma física, mas é capaz de matar alguém com a língua, ou seja, com o que fala. Então é muito importante que a gente realmente tenha cuidado com o que falamos. O resumo da lição nos diz: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. O controle da língua, porque não faz o menor sentido. É absolutamente antagônico à ideia do evangelho o descontrole que a pessoa tem com a sua boca, com o que fala. A falta de controle, de domínio próprio, de prudência é absolutamente alheia, averso do que o evangelho ensina. O texto bíblico da lição, como eu já falei no início, é o capítulo 3 da Epístola do Apóstolo Tiago. Então você estude bem esse texto, é muito importante. A carta de Tiago é uma carta prática extremamente importante para o nosso dia a dia como cristãos. Eu não vou ler o texto por uma questão de tempo, mas você faça aí um estudo bem detalhado desta carta, especialmente para a lição de hoje, do capítulo de número 3. Nossa introdução. Qual o efeito que nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem? No texto bíblico que estudaremos nesta lição, o capítulo 3 da carta de Tiago, somos advertidos a respeito do poder e a responsabilidade
do uso da língua. É muito importante, o primeiro slide aqui nos diz qual o efeito que nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem. Por isso que tem alguém que disse que ideias custam caro, né? Ideias custam caro, porque ideias elas podem ser tanto para o bem quanto para o mal. Você que fala, especialmente, por exemplo, eu aqui, via internet, ou na minha igreja, o professor na escola bíblica, ou você que é pastor, líder, enfim, você que faz o uso da palavra na sua igreja, lidera, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque as nossas palavras podem influenciar de forma poderosa a vida de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. A mente humana, ela é terrível, ela tem uma capacidade extraordinária de manipular a fala, de manipular o que ouve, tanto de manipular o que fala quanto de manipular o que ouve. Por isso é tão importante sermos muito cuidadosos no que nós falamos. Por isso eu cito a frase aqui, que ideias custam caro, no sentido de que elas podem ser tão boas quanto tão más. E neste capítulo 3 da carta de Tiago, e nesta lição nós iremos estudar sobre a responsabilidade que nós temos do uso da nossa língua. Tiago aborda a importância de controlar nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita nossa fé em Jesus Cristo. Isso é importante, né? Aqui o comentarista está dizendo que Tiago nos exorta a termos controle da nossa língua, da nossa fala, né? Do que falamos, né? Para que a nossa fala reflita a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo é a fé no Cristo do amor, do Cristo do perdão, do Cristo da justiça, do Cristo da santidade, do Cristo da pureza e assim por diante. A nossa fé é a fé do Cristo da virtude. Como que a nossa linguagem não vai expressar isso? Se nossa linguagem não expressar as virtudes de Cristo, então tem alguma coisa errada com a nossa fé. Porque a nossa fé, ela precisa dominar, a nossa fé precisa direcionar a nossa fala. Se a nossa linguagem não reflete os valores da nossa fé, tem alguma coisa errada em nossa fé. Primeiro tópico, a necessidade de dominar a língua. A responsabilidade dos mestres com o que falam é muito importante. É óbvio que Tiago não está dizendo, ou melhor, é óbvio que Tiago não está desestimulando os irmãos a serem líderes na igreja. O que Tiago está dizendo é: todo líder precisa ter cuidado. Tiago inicia o capítulo 3 com uma advertência para os professores. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, se quem não fala nada já é julgado, imagina quem tem a responsabilidade de falar, como nós que somos pregadores e professores. Então, o Tiago está dizendo: olha, vocês líderes, então, tenham muito mais cuidado, porque vão exigir de vocês mais do que dos outros. Muitas vezes as pessoas pensam que esse texto aqui, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, seria alguma coisa relacionada ao juízo final, mas não é necessariamente sobre isso, nem sobre o tribunal de Cristo. É que o líder, o professor, aquele que ensina, ele certamente terá uma responsabilidade maior do que aquele que não faz isso. E por esta razão será exigido muito mais dele do que de outro. E é óbvio, isso é lógico e é completamente aceitável. Quem tem o dom de ensinar, quem tem a responsabilidade de ensinar, tem que
ter um maior cuidado com o que fala. Por isso eu falei no início, ideias custa caro, porque elas podem influenciar poderosamente uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Nós que ensinamos, então, aqueles que ensinam são responsáveis por usar sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os outros. Se nós direcionarmos uma pessoa de forma errada, de forma equivocada, a tragédia será grande. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não busca isso. Na maioria das vezes, nós, professores, não buscamos essa referência, mas muitas vezes nos tornamos referência para muitas pessoas. E isso é profundamente perigoso. Por isso que nós precisamos ser cautelosos, estarmos profundamente embasados na palavra de Deus quando formos ensinar a igreja do Senhor. A palavra grega para mestre é Kyrios ou Kurios, cujo significado também é Senhor. O mestre aqui é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar, trazendo a ideia de um rabino que possuía conhecimentos sobre a lei. Alguém que está preparado. Alguém que está capacitado para isso. Não pode ser qualquer um. Aqueles que ensinavam nesse tempo faziam de forma oral, e seus insucessos estavam relacionados às palavras proferidas. O ato de ensinar está diretamente ligado à língua, à comunicação. É óbvio que Tiago está falando da língua como membro do nosso corpo, mas ele está se referindo, usando a palavra língua de forma metafórica, de forma simbólica, porque o que ele está falando mesmo é das nossas palavras. Cuidado com as nossas palavras. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, antes de nós termos cuidado com o que nós falamos, nós temos que ter cuidado com o que o nosso coração está cheio. Antes de nós nos preocuparmos com a nossa verbalização, nós precisamos ter cuidado com as nossas emoções, com o que temos em nossos corações. O poder da língua. No versículo 2, Tiago afirma: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago está dizendo assim: olha, os homens tropeçam em muitas coisas. Homens aqui é genérico, né? Homens e mulheres. Está falando no sentido geral. As pessoas geralmente tropeçam em muitas coisas, mas no que elas mais tropeçam são nas palavras. Portanto, se uma pessoa é capaz de dominar o que fala, então ela é capaz de dominar o corpo todo. Tiago está nos chamando para refletir o seguinte: você tem um problema, às vezes, na sua vida de descontrole, e você está muito preocupado com esse problema. E é importante que você esteja preocupado. Mas se você se preocupar um pouco com o que está no seu coração, que é o que reflete no que está na sua boca, então você, trabalhando a origem de tudo isso, sua vida vai mudar poderosamente. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Por que alguém tropeça em palavras? Jesus diz, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que alguém tropeça em palavra? Porque ele está tropeçando antes de tudo no coração. Se ele consegue controlar as palavras, então ele consegue controlar o coração. E se ele consegue controlar o coração, como diz o escritor de Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, tudo o que acontece na sua vida é resultado do que está no teu coração, inclusive o que você fala. Se você consegue controlar o que você fala, então você está controlando seu coração. Então, a sua vida será completamente diferenciada. E é importante que a gente diga, alguém pode perguntar, Melk, mas como controlar o coração? A própria Bíblia diz que o coração é enganoso. A única forma de controlar o nosso coração para automaticamente controlar a nossa língua
o que nós falamos é levando o nosso coração cativo à palavra de Deus, saturando ele da palavra de Deus, de temor a Deus, de oração. Não existe outra forma, não existe educação secular, não existe filosofia, não existe nada nesse mundo que possa domar o coração, a não ser Jesus. Tiago explica que todos nós cometemos erros e destaca o dever que os crentes em especial têm de controlar, não apenas as palavras, mas também as ações. Porque as coisas, e Tiago fala sobre isso, né, do pecado, lá da tentação, quando ele diz que a pessoa quando peca, ela peca porque alguma coisa aconteceu dentro do coração dela. E lá no coração, esse mal foi gerado. E gerado, ele deu lugar, ele então deu a luz. E a luz, né, e o pecado dando a luz, ou seja, o pecado praticado leva à morte. Então tudo começa no seu coração. Nós temos que nos preocupar com a nossa mente, com o nosso coração. Nós temos que nos preocupar com o nosso interior, porque o que a nossa boca fala é reflexo do que está no nosso interior. Língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Tiago faz uso de uma ilustração para ampliar a compreensão e o impacto da língua. Ele compara a língua ao freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Verso 3 diz assim, verso 4 melhor dizendo: Vede também as naus, ou seja, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Ou seja, você tem até uma imagem aqui no slide do leme, uma pequena peça que consegue manobrar, conduzir, né, o navio na direção certa. É uma peça pequena que sem ele o navio fica sem direção, difícil de controlar. E aqui a ideia é o perigo, né, do uso da língua e o perigo de subestimar um membro tão pequeno, né? Uma coisa que para muitas pessoas poderiam ser insignificante. E aqui nós vemos o valor das coisas pequenas, né? A gente pode até usar um ditado popular, né, que dizem, não sei se esse ditado é francês ou da onde surgiu, mas é que os melhores perfumes estão nos menores frascos e os mais poderosos venenos também. Ou seja, não subestime algo só porque é pequenininho. Não subestime um pecadinho. Não subestime pensando que ele não vai trazer uma tragédia para a sua vida. O pastor Josemar Bessa diz assim: cuidado com esses pecadinhos, porque o que mais mata pessoas no mundo são vírus e mosquitos, e não elefantes. Embora a língua seja um pequeno órgão do corpo humano, ela pode direcionar uma vida inteira para o bem ou para o mal. O ser humano, que é relativamente pequeno em porte e força, por meio do freio, um artefato muito pequeno, pode controlar um animal maior e mais forte. Logo, tem condições de controlar a sua boca, ou pelo menos deve ter condição de controlar a sua boca. Devemos, né, pela palavra de Deus, colocar freio em nossas bocas. Da mesma forma, Tiago se utiliza da comparação com o leme. Grandes embarcações à vela, movidas pela força do vento, são guiadas por um pequeno leme. Assim, se o ser humano pode controlar o curso de uma grande embarcação com um pequeno leme, ele deve ser capaz de controlar a sua língua para que tenha um bom curso nos mares desta vida, os quais precisamos atravessar. Mas aí é que está. Lembre-se que a ideia de Tiago,
A forma como o Tiago expõe as coisas, ela é muito prática. Mas se a gente for levar em consideração a ideia, inclusive comparando com o que Jesus diz, o problema do ser humano não é a língua em si, mas a origem daquilo que a língua verbaliza. Que a própria Bíblia diz, o próprio Jesus disse, a língua, né, ou a boca fala do que o coração está cheio. Aí, mais uma vez eu leio o slide aqui, assim, se o ser humano pode controlar o curso de uma grande embarcação com um pequeno leme, ele deve ser capaz de controlar a sua língua para que tenha um bom curso nos mares desta vida, os quais precisamos atravessar. Nós precisamos entender o nosso coração para poder controlá-lo. Assim como o capitão ou o cavaleiro tem noção de quem eles está domando, né? No caso o capitão, ele tem noção, ele tem uma ideia, ele conhece o navio, então ele sabe como fazer isso. Da mesma forma o cavaleiro, né? Ele conhece o cavalo, ele conhece o instrumento ali do freio, ele conhece sobre isso, então por isso ele consegue controlar, que está muito mais pelo conhecimento do que pela força. Também nós precisamos nos conhecer. E nos conhecer no sentido de, com muita humildade, entendermos que nós não somos pessoas fáceis não, irmãos. Nós somos pecadores. O nosso pecado está todos os dias batendo a nossa porta. Nós precisamos entender que nós temos uma natureza caída, que ela deseja o mal o tempo todo. Nós precisamos ter esta consciência, nós precisamos ter esse conhecimento de que nós somos falhos, para assim nós não subestimarmos quem nós somos por natureza, e assim sermos pegos de surpresa. Segundo tópico, os perigos de uma língua descontrolada. A língua como fogo. O freio dos cavalos, o leme e a língua possuem as mesmas características, são pequenos, porém capazes de grandes efeitos. Tiago também descreve a língua como um fogo, capaz de incendiar um grande bosque. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Talvez até daí tenha surgido a expressão, né, uma língua de fogo. A língua de fogo, a gente que morou muito tempo na roça, ouvia muito essa expressão dos mais antigos. Uma pequena linguinha de fogo incendiou toda aquela região, todo o pasto, toda a mata. Uma pequena linguinha de fogo, né? Talvez até tenha vindo daí esta ideia da língua de fogo, porque Tiago está dizendo que a língua é comparado a uma labaredinha de fogo, a uma faísca, que é muito pequena, mas pode iniciar uma coisa tremendamente terrível. E de fato é. Uma palavra maldita, e eu não estou dizendo aqui maldita de maldição, mas mal falada, mal colocada em momento inapropriado, uma palavra pode causar uma destruição enorme. Quantas igrejas sofreram divisões, quantas famílias foram destruídas, quantos casamentos, quantas amizades, por causa de uma palavra dita fora do momento, sem propósito, dita por quem não tem controle da própria língua. Quantos problemas foram gerados por pessoas que não tinham controle da língua? É um problema sério. Como nós vemos pessoas nas nossas igrejas descontrolados, que têm uma necessidade de falar. E quem tem essa necessidade compulsiva, ou quase compulsiva de falar, geralmente fala asneira e gera problema. A ideia é mostrar que palavras podem causar danos enormes e duradouros. Você já deve ter ouvido nos noticiários os muitos males que as queimadas produzem para o meio ambiente.
sendo até mesmo capazes de mudar o clima de uma determinada região. Assim é a língua. Como a língua pode destruir um ambiente, né? E eu estou falando a língua, é óbvio, os irmãos devem entender, os jovens devem entender, o professor deve entender, de forma metafórica, né? Porque na verdade é o que falamos. Como o que falamos influencia o ambiente em que nós estamos inseridos. E existe até aquela frase, né? Tem uma frase que diz: se você mordesse a sua língua, você seria nutrido ou envenenado. A ideia é: o que você fala nutre ou envenena? Se você engolisse suas próprias palavras, você seria nutrido ou seria envenenado? Porque às vezes é muito fácil você expelir o seu veneno para outros. Mas se bem que quem expele venenos para outros, a partir do que fala, já está envenenado. Porque só uma pessoa já envenenada, já contaminada, já adoecida, não se incomodar com esse problema do falar. Então é importante que nós reflitamos. Essa lição é muito importante, que o professor explore com seus alunos, que os jovens, especialmente, eu liderei jovens por muitos anos da minha vida, inclusive ano passado eu liderei jovens, e eu sei o quanto que os jovens são imprudentes. Eu costumo sempre dizer para os jovens lá da igreja: o tempo passa, as estações mudam, mas uma coisa não muda, é os jovens achando que são espertos, mas sempre caem na cilada da própria incapacidade de tomar conta da própria vida. Os jovens sempre caindo na cilada de achar que pode controlar o destino, de achar que são espertos. Ei, jovens, cuidado, cuidado. Para começar, controle a sua língua. Para começar, controle o que você fala. Isso vai já resolver muitos problemas. Os prejuízos são enormes para os ecossistemas e principalmente para o homem. Como um mundo de iniquidade, essa expressão significa uma profunda violação da lei e da justiça. Injustiça de coração e vida. Como é terrível essa situação. Como um fogo, a língua que professa iniquidade é perversa, está fora de controle e destrói tudo à sua volta. Mais uma vez eu volto a explicar, e o professor deve explicar isso para os seus alunos. Não é a língua em si, aqui é uma metáfora, tá? É o que falamos, como uma palavrinha, uma historinha, uma coisa que não era para ser dita pode destruir um ambiente inteiro. Ambiente de trabalho, empresas, igrejas, ministérios, famílias, vizinhanças. Tudo isso pode ser destruído por causa de poucas palavras que não deveriam ter sido ditas. A fala pode ser um instrumento para o bem, semeando a palavra de Deus, como também para o mal. Como, por exemplo, mentir, difamar, alimentar ódio, criar discórdia, incitar a luxúria e etc. Muitos dos pecados que são cometidos têm sua origem na falta de controle da língua. O coração está cheio de maldade. E isso é uma questão que também é importante a gente dizer. As pessoas que falam muita besteira, elas não são pessoas felizes, gente. Pode prestar atenção nisso. São pessoas que estão procurando afirmação, estão magoadas com alguma coisa. É por isso que é importante a gente refletir no todo e não apenas na fala. Uma pessoa que fala mal da outra, fofoqueira, que não tem controle da língua, essa não é uma pessoa que não tem só controle da língua, é uma pessoa que está com problemas muito mais profundos. Então você, jovem, moça, rapaz, ou você mesmo adulto que está ouvindo esta aula, se você está vivendo esse problema de descontrole, de ser fofoqueiro ou fofoqueira, de ser uma pessoa que não tem capacidade de manter as palavras na sua boca, pense bem, seu problema é muito mais profundo do que isso. Procure ajuda. Eu aconselho, irmão, inclusive, a procurar a ajuda de uma pessoa, de um profissional, de um psicólogo, porque isso pode ser um problema muito mais profundo.
Comece orando a Deus, apresentando isso a Deus. Eu conheço pessoas que estavam com esse problema e foram curados por Deus. Deus os transformou. Deus curou eles da necessidade de inventar uma história, de falar mal dos outros, de mentir. Deus os libertou. Então apresente isso em oração, mas se for o caso, procure um profissional, porque não é normal uma pessoa que fala demais, uma pessoa que fica procurando um problema para poder contar, a pessoa que tem a necessidade de passar adiante uma fofoca, essa pessoa não está saudável, essa pessoa tem um problema muito mais profundo. A inconsistência no falar. No versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Não faz o menor sentido. Essa dualidade mostra a necessidade de sermos consistentes em nossa fala, refletindo nossa fé em todas as circunstâncias. Mais uma vez, nós já até pontuamos sobre isso no início, mas um cristão não pode ter a sua vida prática divorciada daquilo que ele diz que é os valores da sua fé. A nossa fé é a fé do Cristo santo, puro, amoroso, decente. Por que então que a nossa conduta é averso disso? Então não faz sentido, não faz o menor sentido vivermos essa dualidade. A nossa linguagem não pode ser divorciada da nossa fé. A realidade do que vivemos não pode ser divorciada daquilo que cremos. As Sagradas Escrituras nos ensinam que as palavras adequadas, pronunciadas no momento certo e com a atitude correta, têm o potencial de gerar vida. Por outro lado, palavras inadequadas, proferidas no momento errado e com a atitude incorreta, podem trazer destruição. Como diz Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que gosta de falar demais, de fofocar, de passar adiante uma conversinha, cedo ou tarde sofrerá as consequências desta vida, desta conduta indigna. Então, tenha cuidado, tenha cuidado. As Sagradas Escrituras nos ensinam que as palavras adequadas, pronunciadas no momento certo e com a atitude correta, têm o potencial de gerar vida. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Viva a sua vida para a glória de Deus, falando aquilo que traz o bem e não aquilo que gera mal. E geralmente, deixa eu pontuar isso aqui, a vida alheia não é da sua conta. E quando você se detém a falar da vida alheia, você não está produzindo vida. Você não está gerando vida. Você está gerando morte. Coloque isso na sua cabeça. Toda vez que você parar para falar da vida de alguém, você está gerando morte. Inclusive morte dentro de você. A incapacidade de dominar a língua. Tiago afirma que nenhum homem pode domar a língua. Em Tiago 3,8 diz, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. O termo grego utilizado aqui é kakos, que significa uma natureza perversa no modo de pensar. Sentir e agir, pessoa desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva e venenosa. Foi o que eu falei, uma pessoa que gosta de falar mal. Uma pessoa que gosta de levar adiante uma fofoca. Essa pessoa tem um problema muito maior do que a fofoca. A sua natureza está contaminada por algo muito mais perigoso, muito mais terrível. O coração dessa pessoa está tomado por algo muito mais grave. Tá? Então, quando você vê uma pessoa, ou se você que está me ouvindo for uma pessoa que gosta de levar adiante a fofoca, lembre-se, seu problema é muito maior do que a fofoca. Tenha certeza absoluta disso. E eu não preciso justificar isso aqui, basta eu citar o que Jesus disse. A boca fala do que o coração está cheio. Se a sua boca está falando só fofocas, se você tem uma necessidade platônica
tônica, crônica, de levar adiante uma conversa, seja de quem for, você tem um problema muito mais grave do que o problema da fofoca, tá? E o comentarista faz uma observação sensacional aqui, ó. O termo grego utilizado aqui é kakos, que significa uma natureza perversa, no modo de pensar, de sentir, agir, pessoa desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva e venenosa. Olha só aqui, ó. Pensamento, sentimento e ação. Tanto na sua consciência quanto no seu coração e nos seus atos, uma pessoa que precisa ser transformada. Mas olha só, começa de dentro para fora. Quando você perceber que você tem um problema com o seu falar, você tem um problema da fofoca, ou seja lá do que, da mentira, ou do que for, pense, lembre-se do que Jesus disse. Lave-se primeiro o copo de dentro para fora. O falar mal, o falar injurioso, a fofoca, a maledicência é o problema externo de um problema que é interno. E esse problema externo será curado quando o problema interno for curado primeiro. A comparação é com uma víbora cujo veneno é tão mortal quanto os insultos, calúnias, maledicência e mentiras. Embora difícil, o controle da língua é essencial para evitar as armadilhas do mal e para se viver uma vida piedosa. E é onde nós voltamos novamente. O controle da língua passa primeiro pela transformação da mente e do coração. Lembre-se disso. Talvez pessoas que estão nos ouvindo ou pessoas que vão estar na sala de aula durante essa semana ou no domingo vão até estar lutando contra esse problema da maledicência, do descontrole da língua. E não está tendo êxito porque está pensando que o problema é justamente apenas a língua. É o controle da fala. Mas é muito mais profundo que isso. É o íntimo do coração que precisa ser mudado. Você precisa ser transformado interiormente. Você precisa ter uma nova consciência e um novo coração. Esse controle só é possível mediante a ação do Espírito Santo em nós, né? Sensacional isso aqui. Nós não iremos conseguir fazer essa transformação. Nós não iremos conseguir gerar essa transformação em nós mesmos. Porque a virtude a virtude do fruto do Espírito, do domínio próprio, não é uma ação natural. É fruto do Espírito. É o Espírito Santo quem opera. Neste capítulo é destacada a contradição quanto ao uso da língua por algumas pessoas, pois ao mesmo tempo em que louvam a Deus, também amaldiçoam o próximo, que são feitos à semelhança de Deus. Nós vemos isso em Tiago 3:10. É insensato. É uma coisa louca. É uma coisa completamente contraditória, completamente ao averso da realidade bíblica. Eu louvo a Deus e com a mesma língua eu amaldiçoo a criação de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. É, no mínimo, estranho isso. Tiago mostra aos irmãos e irmãs que tal atitude não deve existir entre os crentes, pois fomos chamados a utilizar nossas palavras para edificação e não para maldição. Considerando que as palavras possuem o poder tanto de gerar vida quanto de causar morte, elas são prejudiciais e contaminam aqueles que as pronunciam e os que ouvem. Por isso que no início eu falei e volto a repetir. Ideias custam caro. Ou mesmo uma palavra jogada ao vento. Por isso que o texto bíblico nos adverte a falar pouco e ouvir mais. Porque quem naturalmente fala pouco já resolve muito problema. E quem ouve muito para pensar antes de falar. Então, se você quer mudar a sua vida nesse contexto, comece a ouvir mais. Porque à medida que você ouvir mais, você terá menos tempo para falar asneira. Um dia teremos que prestar contas de todas as palavras ociosas que proferimos. Mateus 12:36 diz assim, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Ah, meu amigo, nós tínhamos que ler esse texto bíblico e tremer. Cada idiotice que nós falamos afeta a nossa eternidade.
Em tempos de redes sociais, essa orientação de Tiago é fundamental. Não são poucos os que se utilizam delas para destilarem seus venenos, fruto de um coração cheio de perversidade. Não, as redes sociais, meu amigo, é um antro de vitimização, de pessoas que são a regra dos outros, né? Que são a régua da moralidade suprema da vida dos outros. E ninguém nem sabe como é a vida dessas pessoas, mas nas redes sociais eles são o exemplo de pudor e de moralidade. É um caso seríssimo. Terceiro tópico: características de uma linguagem sadia e irrepreensível. A fala que edifica. Tiago enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanham o uso da língua, né? A língua tem um poder, mas também quem faz uso dela, especialmente nós que somos professores, acompanha-se uma responsabilidade tremenda. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Isso é muito importante. Mas eu sempre vou cair nesse mesmo argumento. Eu vou sempre retornar esse mesmo argumento. Uma pessoa que possui uma linguagem ofensiva, uma linguagem que prejudica, de maledicência, de fofoca, essa pessoa, o problema dela não é só esse. É um problema muito mais profundo, que precisa ser tratado desde o início. Uma pessoa bem resolvida, feliz, é uma pessoa que não tem problema em encorajar os outros. Mas uma pessoa mal resolvida, ela não consegue. Como que uma pessoa mal resolvida vai encorajar outros se ela está tomada, envolvida pelo mal? Então, nós precisamos também observar que quando uma pessoa não consegue encorajar, ela só consegue maldizer, o problema dela é mais profundo do que se possa ver. Escrevendo aos crentes de Efésios, Paulo também enfatiza esse ensino, afirmando que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouve, ou seja, para que abençoe, para que favoreça, para que mude, para que enche essa pessoa de oportunidade. Nossas palavras devem ser construtivas e benéficas. Quando nós falamos que a nossa palavra precisa ser construtivas e benéficas, não quer dizer que a gente não possa corrigir as pessoas, porque a pós-modernidade criou essa reinterpretação da verdade, né, com seu relativismo, de que se eu corrijo alguém, então eu estou sendo mal. Não, muito pelo contrário. Só que, é claro, existe formas e formas de se corrigir alguém. Existe uma forma certa de corrigir e levar à cura, e existe a forma errada de se corrigir e levar até a morte. Com a língua pode-se bendizer e amaldiçoar. Contudo, não somos chamados para amaldiçoar ninguém, e sim para apregoar a palavra de Deus. Aí eu tenho que... Parece uma coisa de louco. Eu não sei se vocês aí pelo Brasil afora que nos ouvem já viram pastores com esse tipo de atitude, mas eu conheci um pastor que ele era o pastor da ameaça. Quando alguém criticava ele, ele dizia: se eu colocar a mão sobre a Bíblia nesse púlpito e fazer uma oração para que Deus lhe amaldiçoe, você morrerá em menos de uma semana. Ele tinha poder no céu, na terra e no inferno, ou pelo menos ele pensava, né? Pelo menos essa figura pensava, né? É uma coisa estranha, completamente estranha, porque a Bíblia não nos ensina isso. E como nós estamos vendo hoje, a nossa língua, a nossa fala, especialmente nós como pregadores, líderes, deve ser palavras que abençoam. E quando eu digo palavras que abençoam, não é aquelas palavrinhas mansinhas, não, gente. São palavras que tiram as pessoas do caminho errado, que levam a pessoa a uma reflexão. Às vezes pode ser uma palavra dura, mas com amor.
mas uma palavra dura que faz a pessoa refletir, que faz a pessoa mudar de ideia. As nossas palavras devem ser ditas para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas tenham mais fé em Deus, para que as pessoas aprendam a confiar mais em Deus, a amar mais o próximo, a fazer a obra do Senhor e não ficar com esse espírito vingativo em cima do púlpito da igreja ou em qualquer lugar. Isso não faz o menor sentido, não é uma realidade bíblica. Quando a gente vê essas coisas nas igrejas, parece uma coisa estranha. Eu já vi pessoas dizer, se eu colocar o nome de fulano debaixo do meu joelho, ele vai sentir o peso da mão de Deus. Pelo amor de Deus, que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Crente macumbeiro, sei lá o quê? Não existe isso. Esse é um contexto completamente ao avesso da realidade do evangelho. Nós somos portadores, como diz Paulo, nós somos portadores de um poder extraordinário, maravilhoso. Nós somos agentes de reconciliação com Deus, por mais que sejamos vasos de barro, mas o que tem em nós é sublime, é maravilhoso, é o evangelho de Cristo e não maldição para quem quer que seja. Que venhamos usar nossas palavras para edificação, exortação e consolo dos que nos ouvem. Olha só o que o comentarista diz aqui: edificação, exortação e consolo. Assim nós ajudamos pessoas. Às vezes, para edificar, nós precisamos de um processo que às vezes é doloroso. Exortação, nem todo mundo gosta de ser exortado, mas todo mundo quer ser consolado. Mas só o consolo não salva, ou melhor, não transforma, não muda. É preciso exortar, edificar e também consolar. Use a sua boca, os seus lábios, como uma ferramenta poderosa para edificar sua igreja e promover o bem-estar de seu e dos irmãos da sua igreja. Não tem como eu passar desse slide sem dizer: desenvolva uma linguagem sadia que ajuda outros jovens a crescerem em fé e a buscarem uma vida mais alinhada com os princípios cristãos. Não tem como passar desse slide e não dizer: para de fazer fofoca, para de se importar com os defeitos dos outros. Para de ficar nos lugares, nos encontros de jovens ou da igreja, procurando um defeito nas pessoas. Para com isso. Se você está vivendo isso, entenda, seu problema é muito maior do que este. Tem um problema que precisa ser tratado no seu coração, no âmago da sua alma. E você precisa de aconselhamento, peça ajuda, porque isso é feio, isso é destrutivo. Em nome do Senhor Jesus, entenda, isso é um problema e precisa ser mudado. Palavras de sabedoria. Precisamos demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta e especificamente através das nossas palavras. Uma linguagem sábia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Logo, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3:17. Nós precisamos ter uma linguagem sábia, que edifica, cheia de amor, que exorta com amor, que edifica com amor, que corrige com amor, que acompanha, que motiva, que consola. Nós precisamos ter uma linguagem sábia e que esta sabedoria seja resultado da operação do Espírito Santo, de uma vida cheia do Espírito Santo e não de mera intelectualidade. Essa sabedoria deve permear nossas conversas diárias para que sejam construtivas e que promovam a paz e a justiça. A sabedoria divina é prática e se reflete não apenas em nossos pensamentos, mas em nossa fala e atitude. Mas começa no nosso pensamento e no nosso coração e inevitavelmente vai refletir nas nossas atitudes. Somos desafiados a mostrar a sabedoria por meio de boas ações realizadas com mansidão. Uma língua controlada reflete a sabedoria divina e a presença do Espírito Santo em nossa vida, até porque fruto do Espírito
domínio próprio, autocontrole. E uma das mais sublimes expressões de autocontrole é quando você controla a língua. Reflexo da fé em Cristo. Nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo. Pense numa coisa difícil. O crente deve se comunicar de modo a evidenciar sua fé em Jesus, sendo sempre cheio de graça e verdade, evitando gírias, palavrões e etc. Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha só, nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo. Você quer saber se uma pessoa é cheia de Deus? Não é se ele pula, sapateia dentro da igreja, não. Não é se ele é um pregador eloquente, não. Você quer saber se uma pessoa é cheia de Deus? Converse com ele. Veja o conteúdo das conversas dele. Veja, para ver se ele é cheio de Deus. Porque se ele é cheio de Deus, ele transborda Deus. Mas se ele é cheio de outra coisa, ele vai transbordar outra coisa. Então nós precisamos trabalhar em nossas vidas que sejamos transbordantes de Deus. Nossas palavras são um reflexo daquilo que temos em nossos corações. Já falamos sobre isso. A fé sem um uso responsável e amoroso da língua é uma fé incompleta, né? A nossa fé transforma nossos corações. Nossos corações transformados transforma nossa forma de falar. Nossas palavras devem ser um testemunho vivo de nossa crença em Cristo, evidenciando o fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas 5:22. Quando nossas palavras são coerentes com a fé que professamos, elas se tornam ferramentas de evangelismo e testemunho, atraindo outras pessoas para Cristo. Foi isso que Jesus disse, que nós somos luz do mundo e sal da terra. E as nossas boas obras devem ser praticadas no dia para que as pessoas vejam e glorifiquem a nós? Não, glorifiquem a nosso Pai. As nossas boas obras, a nossa conduta adequada, cortês, coerente, sábia, não glorifica a nós, glorifica ao Deus que servimos. Nossa conclusão. A carta de Tiago nos adverte sobre o imenso poder da língua e a necessidade de controlá-la para evitar danos à nossa vida e à do próximo. Uma linguagem saudável edifica, é cheia de sabedoria e reflete nossa fé em Cristo. Como cristãos, somos chamados a usar nossas palavras para glorificar a Deus e edificar os outros, demonstrando a autenticidade em nossa fé por meio de uma comunicação verdadeira e amorosa. Ao cultivar uma linguagem irrepreensível, mostramos ao mundo a transformação que Cristo opera em nossas vidas. Nós precisamos ser exemplos de transformação. E isso começa, ou melhor, e uma boa forma de demonstrar isso é controlando a nossa língua. Muito bem. Para mais informações, acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Ficamos por aqui e até a próxima. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para uma aula de excelência na EBD. Paz e bem a todos. Até a próxima.